Agora, o que chama muita atenção do Vozão é fora das quatro linhas. O investimento do Ceará, desde 2019, chega em torno de 30 milhões de reais. Se a gente pegar o Bahia, por exemplo, o Bahia veio numa crescente orçamentária em doses pequenas, o Bahia foi se apresentando, mas o Vozão, ele deu um salto, né? Deu um salto. Deu um salto em 2020, em plena pandemia, em pleno momento crítico. Então, por exemplo, quando o Belintani entrou no Twitter e começou a falar da questão da pandemia, a pandemia é para todo mundo. Só que há alguns clubes no Brasil, e o Ceará é um deles, que soube passar, está sabendo passar, na realidade, que ainda não terminou, está sabendo passar, se aproveitando muito bem deste momento. Inclusive, viu, meu querido Ronex, eu vou fazer vou colocar na tela aqui os investimentos do Vozão desde 2019. Chama atenção, 4 milhões em Mendonça, 3 milhões e meio em Lima. O jornalista colocou 2 milhões em Messias, mas o próprio Belintani falou que não é 2 milhões, é muito mais, que se ele trouxesse o Messias para o Bahia, seria a maior contratação da história do Bahia. Então, se a gente pegar aí, os nossos amigos podem pegar, a maior contratação da história do Bahia seria o Messias. O Ceará fez a maior contratação da história do Bahia. O Ceará já chegou no nível de contratar um jogador mais caro do que qualquer jogador do Bahia contratado. Então, o Vozão chama muita atenção nesse período com relação às suas contratações. Eu vou abrir aqui pedir licença a vocês aqui, eu vou dar o nome do jornalista, e para que a gente possa observar, porque não é assim, a gente observa isso este ano, mas já se construía o Ceará desde 2019, para que chegue agora, nesse momento, a gente possa observar. Cadê aqui? Deixa eu abrir a tela aqui e pegar a tabela do... Não sei como é que está a tabela aqui, deixa eu dar uma olhada na tabela. Deixa eu colocar essa tabela, acho que eu não consigo colocar. Acho que não vai dar para colocar não, meu querido Roneco. Qual é o site, Wellington? Que eu vou tentar aqui. Manda no chat privado aí que eu vou tentar acessar por aqui. Beleza. Eu vou te mandar aí para você ver uma reportagem do jornal O Povo. Eu vou dar aqui os créditos ao repórter, assim que eu abrir aqui. Já enviei para você aí. E tem algumas contratações do Ceará desde 2019 e os valores empregados. É a reportagem do jornal O Povo, de Fernando Graziani. É o repórter Fernando Graziani. Pronto. Logo abaixo tem um gráfico aí, ó. Ceará muda de patamar e gasta 30 milhões desde 2019, né? Só esse ano, se a gente pegar... Wendel, só mais uma informação. O Ceará vai inaugurar, parece que esse ano, 5 lojas oficiais. Parece que já tem uma ou duas que já está em fase bem adiantada já. Eu vi uma matéria também ontem. O Ceará vai investir, eu acho que ao todo ele pretende inaugurar 5 lojas oficiais em 2021, justamente para expandir, para vender mais camisas e expandir a marca Vozão. E aí vem a questão do investimento do Ceará, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a gente supor que o Messias não foi 2 milhões, e não é, o Belintani foi bem claro nisso, não foi. Então, se a gente pegar 4 milhões de Mendonça, 3 milhões e meio de Lima, é um fator novo para a gente aqui. Então, mostra que o Ceará se organizou, tem uma dívida saudável, curta, né, bem administrada, e está investindo, está sendo o clube comprador no Nordeste, capaz de chegar depois da negociação, porque o Bahia esteve primeiro na negociação com o Messias, e o Ceará chegou e atropelou. A verdade é essa. O Ceará atropelou o Bahia com relação à contratação do Messias. Se o Bahia conseguisse o Messias, aí seria uma zaga forte. Messias, Luiz Otávio, você tem o Germán Conte, 3 novos zagueiros, aí você tem a experiência do Lucas Fonseca, a jovialidade talvez do Ignácio, conseguindo amadurecer e assumindo alguns jogos, né, pegando alguns jogos, mas o Ceará simplesmente teve a informação do mercado de Messias e atropelou o esquadrão, atropelou o Bahia. A verdade é essa. Agora, é demérito para o Bahia? Não. Mostra a força do Ceará. O Bahia, todos nós sabemos que o Bahia vem em crise financeira depois da pandemia. Isso aí é claro. Mas o que causa surpresa tem um time no Nordeste que, apesar da pandemia,
vem fazendo contratações altas para o nosso patamar. Altas para o nosso patamar aqui no Nordeste. E, ó, se tiver nessa pegada, o ano que vem vai estar mais alto ainda. Então, o Bahia, o Fortaleza, o Sport tem que se organizar. Principalmente o esquadrão tem que se organizar. Porque o Ceará vai passar por cima, como passou por cima na contratação do Messias. Meu querido Ronexon ou Felipe Alves, aí jogando duro. Isso. Antes do Felipe entrar, Wendel, e tem que falar o seguinte, gráfico, porque né? o Ceará, praticamente o Ceará saiu resolvendo, assim, por exemplo, o Vina. Todo mundo apostava que o Vina iria sair. Eu, por exemplo, acreditava que o Vina fosse sair. E o Vozão segurou o Fabinho, segurou o Sobral. Então, o Vozão foi segurando os atletas peça-chave. Só não segurou o Léo Chu, porque o próprio Grêmio tinha interesse no jogador, né? Porque o Grêmio vendeu também, né? Já vendeu algumas peças, então queria o jogador de volta. Mas, tipo assim, mas o Vozão manteve a base e reforçou. Agora, o Robson de Castro, ele deu entrevista ao Globo Esporte, ele fala sobre isso, que, na verdade, o Vozão não sofreu na pandemia. Claro que sofreu, porque o salto seria maior. Segundo ele, o salto seria maior. Mas ele fala sobre isso. Ele falou, ó, vocês vão observar depois. O time que vai sentir menos da Série A, dos 20 clubes, será o Ceará. Eu falo porque eu tenho, inclusive, verbas que era para cair para 2020, que vai cair em 2021, que nem vai entrar no orçamento, ou seja, vai ser um extra, né? Que outros clubes já apressaram, já anteciparam que ele ia ter como extra. Até citou o exemplo da premiação do Brasileirão, que ia entrar como se fosse uma espécie de extra para 21. Na verdade, estava no orçamento de 2020. Mesmo o orçamento de 2020, sem essa grana, ele não ia fechar no vermelho. Pelo contrário, vários times tiveram prejuízo, né? Atlético, Flamengo, os gigantes aí, São Paulo. E o Vozão teve superávit, né? E a tendência é que 21, mesmo com esses investimentos, que tenha, porque vai entrar um valor que não é pequeno, referente à premiação do Brasileirão, que eles não tinham, claro, porque quando fez o de 2020, né, não havia essa verba e vai entrar no balanço de 2021. Ou seja, o Vozão vai dar um salto aí, só se der muito errado. Mas se o Vozão conseguir bem na Copa do Nordeste, avançar na Copa do Brasil, Sul-Americana, o Vozão tem tudo para virar aí uma nova potência, né, nacional. Felipe? O detalhe aqui do gráfico, que a gente pega aqui, ó, o Wesley, 4 milhões e 400 mil, um jogador que não deu certo. A questão do Wesley não ficou tão comentada assim com relação, por exemplo, ao Cleison no Bahia. É porque o Ceará deu certo no campo. Então, se o Bahia, por exemplo, desse certo no campo, provavelmente o Cleison passaria por um jogador ruim, mas sem as críticas tão pesadas como foi agora. O Steven Mendonça, o Wesley 2019, esse investimento de 2019. O Steven Mendonça, agora 2021, ó, 4 milhões e 50 mil. Leandro Carvalho, 3 milhões e 600 mil, 2019. Lima agora, 3 milhões e 500. E aí você vê o Charles, deu certo, o Lima deu certo, Steven Mendonça, elogiado pela torcida. Bruno Pacheco, deu certo. Aí você vê Messias, 2 milhões, não é 2 milhões, Messias é muito mais. Se bobear, Messias está no mesmo patamar aí do Steven Mendonça ou Wesley, em torno de 5 milhões a 4 milhões. Matheus Gonçalves, não deu certo. Luiz Otávio, deu muito certo. Fernando Sobral, deu certo. Richard, deu certo. Martin, não. Samuel Xavier, deu certo. Saulo Mineiro, está dando certo. Thiago, deu certo. Tanto é que teve até lucro. Foi muito rápido a liquidez do Thiago, meu querido Ronexon e Felipe. Porque o Thiago tem muito tempo de Bahia, o Bahia emprestando para a Argentina, emprestando para time cá, acolá. E aí, quando ele chegou no Ceará, que ele fez bons jogos, o Ceará comprou os direitos dele por 600 mil. E vendeu por 2 milhões. Agora, isso que você está falando, liquidez muito rápida. Eu tô achando que o Vozão também, porque não sei se você tem observado, nos últimos anos, o Ceará, de 19 para cá, 18 para cá, o Ceará tem confirmado que bons jogadores que passam pelo Vozão dá certo em outros clubes. Vou citar aqui alguns. O Everson, goleiro, foi para o Santos, depois para o Atlético Mineiro. O Thiago Galhardo, né? Então, vários jogadores passam pelo Vozão, né? Sai de equipes, às vezes, do futebol carioca, passa pelo Vozão
Agora o Samuel Xavier passa pelo Vozão, vai para o Fluminense. Então, parece que o Vozão, além de ser um bom observador de mercado, porque quando você olha aí, o Thiago foi barato, o Salvo Mineiro foi barato, o Richard foi barato, e parece que o Vozão, além de ser um bom comprador, né, de ser um bom comprador, também é um time que está vendendo, mesmo no mercado interno, jogadores que depois os outros grupos falam, ó, quem passa pelo Ceará dá certo também. São jogadores que, de fato, são promissores. E no E CRB aí tem vem, no CRB tem um goleiro que veio também do Ceará, que é o Diogo Silva, né? Um goleiro E tá que dando já certo? tem, tá dando certo, inclusive ele já atuou em 2 jogos, porque quem era o titular do CRB é o Edson Marden, e o Edson Marden vinha falhando. E ele atuou, né? Estreou pelo Clube de Regatas Brasil naquele jogo com a Aliança e fez uma boa partida, uma boa apresentação. Essa questão aí dos valores do Ceará é bom, sim, né? É bom porque o torcedor está vindo que o Ceará está contratando jogadores que talvez até o próprio torcedor achasse que não teria condições de contratar, né? É bom também para o futebol nordestino, porque a visibilidade também já vai ser outra, né? Para os times de outro eixo. Então, assim, mas é uma cartada que talvez também não tenha retorno. Então, assim, é um investimento, mas é um investimento ousado do Ceará. Ele está sendo ousado de poder gastar tanto da forma como ele está gastando, principalmente numa época como essa de pandemia, que a gente não sabe até quando vai durar essa pandemia. Então, assim, existem vários clubes que tinham uma grana extra, né? Tinha um cofre ali que estava reservado, que está tendo que utilizar essa grana extra para poder contratar jogadores, para poder se manter nessa época de pandemia, enquanto a gente vê o Ceará gastando, né? Com vários jogadores. E outra coisa também, como o próprio Ronixon afirmou aí, né? O time do Ceará ainda não conseguiu se encaixar. O time do Ceará, na Copa do Nordeste, só tem uma vitória e 4 empates. Então, assim, para um time que fez um investimento tanto assim, é pouco. Né? Aí vem essa questão, mas porque o time não está entrosado ainda, o time precisa se entrosar? Não, isso aí eu vejo realmente como uma desculpa. Porque o investimento que ele fez o investimento de cara que venha realmente para vestir a camisa e para atuar e para jogar e simplesmente botar a bola para dentro do gol.